Ok, vamos passar então agora para a segunda função trigonométrica que nós estamos estudando, que é a função cosseno. Vamos relembrar o que nós aprendemos lá quando nós começamos a estudar o círculo trigonométrico. Pode até dar uma voltar aqui um pouquinho, ó, lá no círculo trigonométrico. Tá, 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 círculo trigonometria, circunferência, cadê ela? Uhum. Aqui. Circunferência trigonométrica, precisa se lembrar que o eixo, cadê os? Aqui. Cadê o meu? Aqui, ó. Nós precisamos lembrar que o eixo horizontal aqui no meu círculo trigonométrico, esse aqui corresponde ao eixo dos cossenos. Esse aqui a gente viu anteriormente, esse aqui corresponde, que está em azul aqui, é o eixo dos senos. Nós estamos agora, nós vamos tratar ah, o cosseno agora como uma função, ou seja, nós estamos interessados em não apenas nos ângulos notáveis, como nós fizemos lá para o primeiro quadrante, e depois os outros ângulos, que têm os mesmos valores dos outros quadrantes, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, mas agora para todo e qualquer número real. Vamos então para frente aqui, para o dia de hoje. Vamos colocar aqui os valores que a gente já sabe. Esses aqui são valores conhecidos que nós já sabemos, não é mesmo? Para o cosseno, para o primeiro quadrante, o cosseno de 0 grau é 1, cosseno de π sobre 6 é raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno de 1 meio é desculpe, o cosseno de π sobre 3 é 1 meio, o cosseno de 90 graus é zero. E daí se repete, você se lembra que como os quadrantes são o cosseno é o eixo meu Deus do céu, que desenho horroroso. O cosseno é o eixo horizontal. Aqui o outro eixo era assim, não é mesmo? Cadê? Estava em azul, né? O outro eixo é assim, o eixo dos senos. O cosseno vai ser positivo, cidadãos, ó, para o quadrante um, para o quadrante 4 e ele vai ser negativo para o quadrante 2 e para o quadrante 3. Esses são os valores que estão aqui, ó, os valores que são negativos, essa parte aqui do domínio. Daí, obviamente, como é uma função periódica, ele se repete. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, primeiro quadrante, ele é positivo e os valores aqui, ó, serão iguais, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ó, positivo, positivo mesmo valor para os ângulos correspondentes lá do quarto quadrante. E ao passo que os valores do segundo e do terceiro, ó, eles têm valores negativos, vocês estão vendo aqui, ó. Se nós pegarmos esses valores agora, que nós já sabemos montar essa tabela tranquilamente aqui, ó, de cabeça, se nós colocarmos isso aqui no sistema cartesiano, vocês vão ver que nós vamos ter esses pontinhos aqui, ó. Olha só, tá aqui todos os pontos que nós marcamos ali em cima na minha tabela, estão aqui no gráfico. Se nós extrapolarmos, aliás, aqui eu não estou extrapolando nada, tô apenas usando GeoGebra aqui para usar, para calcular os valores aqui intermediários aqui dos ângulos que a gente sabe já de cabeça. Vocês estão vendo que isso aqui é uma forma muito parecida com a forma do seno. Isso aqui também é uma senoide. Aqui, inclusive, o cosseno o cosseno é uma função seno, apenas transladada aí horizontalmente em π sobre 2. Primeira coisa que a gente nota aqui, não é, jovens, é que a função cosseno, o domínio da função cosseno, da mesma maneira que a função seno, ele é, olha só, todos os valores dos números reais. Todo e qualquer número real pode ser um valor aqui para ser usado para ser calculado a função cosseno. Então, o domínio aqui, ó, da função cosseno vai ser todos os reais, exatamente igual à função seno. Outra coisa que elas dividem em comum é o valor, é uma função, elas ambas são funções limitadas. O que eu quero dizer com isso?
ela é uma função limitada, porque a imagem dela está sempre das 2, tanto o seno quanto o cosseno, ela sempre se encontra entre -1 e 1. E agora eu não sei porque que voltou. Entre -1 e 1. Então, isso aqui é uma informação importante para quando nós estiver calculando aí, eh, v funções que sejam transformações da função cosseno. Isso aqui é uma informação muito importante saber que o domínio da função cosseno não interessa o que é o argumento aqui, ó. Desculpe, a imagem da função cosseno, não interessa o que é o argumento, isso aqui vai ser sempre valores que vão estar no intervalo entre -1 e 1, né. Maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1 dessa função. Também é dizer que o seu valor mínimo, possível aqui seria -1 e o valor máximo é 1. Vamos em frente. De novo, cidadãos, o período dessa função aqui claramente você consegue ver, né, vocês estão vendo aqui, ó, que essa função se repete em um intervalo, ela se repete com um período, não é intervalo, que você usa período. A matemática usa p, né, um período igual a 2π. Física, você se lembra que na física é um T maiúsculo, a gente chama isso aqui, ó, um período de 2π radianos. Ok, jovem, 2 isso aqui é muito importante. Aqui a gente consegue ver bonitinho, ó, desenhadinho. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui onde está o período, ela se repete. Isso aqui vale para qualquer ponto, né? Se pegasse esse ponto aqui e medisse daqui até aqui, isso aqui também teria um valor de 2π. E outra informação muito importante para ter a respeito da função cosseno é que a função cosseno é uma função par, jovens. Vocês estão vendo o que quer dizer? A gente aprendeu isso aqui nos anos anteriores. Eh, Quer dizer que ela tem simetria em relação ao eixo vertical. Quer dizer que essa parte que está na direita aqui, ó, como se ela fosse espelhada para a minha esquerda. É uma função par. Vamos ver algumas transformações. Agora eu não sei se vai dar para aparecer aqui no meu vídeo, porque eu botei para gravar só o GeoGebra. Não vai aparecer aqui, eu não vai dar tempo de mudar. Então vamos voltar aqui, ó, vamos falar direto daqui que são as transformações da função seno. Olha, hoje é um dia particularmente interessante, sexta-feira 13, não vejo dia melhor para nós estudar matemática. Todo dia é dia da matemática, não importa. Mas vamos estudar então aqui, cidadãos, ó, não vou poder usar o GeoGebra aqui, porque senão não vai aparecer no vídeo dos senhores, mas vamos usar aqui o que eu já peguei do GeoGebra aqui para os senhores verem. Vamos considerar a função cosseno mais geral possível aqui, essa aqui que está aqui em cima. Nós temos um A mais B que multiplica um cosseno de C vezes X mais D, sendo que isso aqui é uma função de X. Vamos ver o que acontece quando nós variamos a minha variável aí, que eu estou chamando de A. A variável A. Se o A for positivo, cidadãos, vocês estão vendo aqui que é o gráfico que está em vermelho. Esse gráfico aqui em vermelho, o que nós temos aqui é uma translação vertical no sentido positivo aqui do eixo vertical. Essa função que está em verde aqui é a função com A igual a zero, não é mesmo, senhores? Que é o seno regular que nós conhecemos, isso é o que está em verde. E aqui nós temos em laranja aqui, essa função aqui é o A igual a -1. Essa aqui é o A igual a mais 1. A igual a zero e A igual a -1. Vocês estão vendo que uma modificação desse parâmetro aí apenas causa uma translação vertical no gráfico do cosseno. Para cima, se esse A for positivo, e para baixo, ou no sentido negativo aí da reta, da reta vertical e da reta das ordenadas, se essa variável A for negativa. Vamos ver o que acontece quando nós temos o B. Seria legal se nós mantivéssemos aqui, né, ó. Vamos pegar isso aqui, porque vai que o camarada se esquece, né, bicho, no meio do caminho. Vamos colocar aqui, ó, de novo a função aqui para ficar olhando, senão o camarada se esquece. O aluno tem dessas coisas. O que que acontece, por exemplo, se uma variação no B, né? O B é literalmente
a variável aqui que multiplica a função cosseno, que está multiplicando a função cosseno. De novo, você lembrem que essa função que está em verde é a função cosseno sem nenhuma variação, né, essa aqui é a função cosseno de x. Opa, vamos botar em verde. Devia ter colocado explicitamente aqui, né, não coloquei, mas eu parto do princípio que o aluno já tem esse conceito sedimentado a priori, né. A que está em verde aqui, ó, é a função cosseno de x. Ok, jovens, regular que nós tratamos ali na página anterior, né. Então o que que acontece aqui, se nós tivermos o módulo dessa dB maior que um, nós temos uma dilatação, que é o que vocês estão vendo ali nesse gráfico em vermelho. Isso aqui, o meu B é 2. E se o módulo desse B for menor que um, nós temos uma contração, que vocês estão vendo em laranja aqui. Essa outra função. É outro tipo de transformação que pode acontecer com a função cosseno. Vamos passar para a próxima aqui, jovens. Seria interessante se nós pudéssemos ver uma simulação disso aqui no GeoGebra. Eu acho que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou modificar ali a aquisição de vídeo e vou mostrar para vocês diretamente no GeoGebra como que estaria. Nós temos o C, a variação do C aqui, nós temos uma contração ou dilatação horizontal. O C em física aqui é literalmente, como eu já falei para vocês, isso aqui é o que nós chamamos de frequência angular. Então, uma modificação nisso aí traria um efeito sanfona, que vocês estão vendo aqui, ó. Se o C for menor que um, tu tem uma dilatação, que é o que vocês estão vendo no gráfico vermelho aqui, ó. De novo, o gráfico verde é o cosseno sem nenhum tipo de transformação. O gráfico em vermelho nós temos uma dilatação e o gráfico em laranja nós temos uma contração aqui. E de novo o período, isso aqui também é uma manha que a gente ensina para os estudantes aqui, cidadãos, o período aqui dessa função, basta tu dividir, né, o 2π pelo módulo do C. O C, você se lembra que na física a gente chama isso aqui de frequência angular, né? Isso aqui vai te dar o período. E também na física a gente chama esse P, não é a gente não chama isso aqui de dp, isso aqui é chamado dt maiúsculo. Isso aqui nós vamos usar bastante na sequência aqui do nosso estudo de física esse ano, quando nós estiver estudando ondulatória, nós estiver estudando ondulatória do ponto de vista quantitativo aí, nós vamos ver. Daí, isso aqui tudo voltará para nós estudar. Vamos para o último parâmetro. Na física, esse parâmetro aqui é chamado de fase. Uma mudança aqui, se esse parâmetro for positivo, nós vamos ter uma translação para a esquerda. Vocês estão vendo aqui de novo o gráfico em vermelho. Eu devia ter colocado isso aqui, né, cidadãos? Assim, ó. Poxa, eu já devia ter escrito isso aqui, ó, bonitinho. Ó. Aqui para a direita, se for aqui laranjinha. Estão vendo que sempre a partir da função regular do cosseno ali, nós temos uma translação tanto para a esquerda ou para a direita, aí dependendo, uma translação horizontal, né, para a esquerda e para a direita. Vamos botar as cores aqui também. Isso aqui é vermelho, nós temos uma dilatação. Aqui nós temos uma contração e laranja. Ficou diferente as cores? Ficou. Uhum. Uma dilatação. Ah, isso aqui eu esqueci de falar também, meu Deus do céu, cara. O B em física, nós chamamos, isso aqui se chama amplitude da onda, né? Em que tá só dizendo que é chamando de B para na física, isso aqui tem um nome, isso aqui se chama amplitude. Vamos voltar aqui para cima, isso aqui tá. Vamos fazer assim, ó, primeiro. Isso aqui para translação vertical no sentido negativo, translação vertical no sentido positivo do eixo das ordenadas. Ok, tá aqui. E eu vou abrir o GeoGebra aqui, deixa eu mudar o meu OBS aqui, o que que ele quer pegar, toda a tela, vídeos. Vamos ligar o GeoGebra aqui primeiro, cidadãos, vamos matar um tempinho conversando enquanto eu faço o GeoGebra funcionar aqui. GeoGebra. Uhum, uhum, uhum.
Seria bom ter uma piada matemática aí pra contar, né, nesse momento, enquanto o GeoGebra carrega. Fazer vídeo sem roteiro dá nisso, né. Vamos aqui, configurações. Uhum, uhum. Eu vou colocar isso aqui X, isso aqui Y, unidade aqui vai ser π, distância aqui eu vou botar π/2. Eu acho que é isso, acho que não precisa mais nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou tirar a malha. Ok, e vamos colocar aqui um o mais comum de todos, que foi aquela função que eu coloquei lá. Vamos ver qual foi a função mesmo aqui, galerinha. Ah, mas ok, vamos lá. A mais V que multiplica cosseno, abre abre parênteses, de C vezes x mais d. Tá aqui todas as variáveis possíveis. Vamos colocar isso aqui em vermelho. Ah, não, eu tô usando em verde, né? Verde. Então, a principal vai ser em verde. Vamos compartilhar com os senhores aqui. Vamos lá. Vamos passar para hoje. Cadê ele? Ok, agora vai. Vamos lá. Vou mostrar aqui para os senhores. Vamos começar colocando aqui o A igual a zero, o B igual a um, tá bom? O C igual a um, tá bom? E o D eu também vou botar igual a zero para ele não ter fase nenhuma. Vocês vão reconhecer aqui, ó. Vamos colocar essa aqui em verde, a cor que nós estávamos usando lá no original mesmo. Vou botar um pouquinho mais fraco que esse verde. Acho que assim tá bom. Ok. Ó, essa é a função cosseno regular. Vamos ver o que acontece quando nós temos uma variação no A. Olha aí, jovens, que belezura. Nós temos, se o A é positivo, nós temos uma translação vertical. Se ele começa aí ó, a diminuir, negativo. Olha lá. Vamos voltar para o 1, o 0 aqui. Vamos ver o B, o que acontece no B. Olha só, que é a amplitude, como eu falei para vocês, ó. Nós temos contrações e expansões, ou dilatação e contração. O C, que é a frequência angular, nós vamos ter agora uma contração, uma dilatação em relação ao eixo horizontal, né? Olha lá. Nham, nham. Olha que belezura. Vamos voltar para o 1 aqui. E por fim, a fase, vocês estão vendo aqui, ó. Opa! Nós temos uma translação horizontal para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor do módulo aí da minha função
cosseno. Vamos parar aqui. E como eu falei para vocês antes, se isso aqui for π/2, isso aqui vai ser exatamente igual ao cosseno. Ela seria idêntica desculpa, o cosseno seria idêntica à função seno, né, e vice-versa, né, o seno também, se for uma translação, se a fase dele for tiver uma fase π/2, ele corresponde a outra função, né. Cosseno de um ângulo qualquer mais π/2 vai ser igual ao seno desse ângulo, e o seno de um ângulo qualquer mais ou menos π/2 vai ser igual aí ao cosseno desse mesmo ângulo, indiferente. Então, vamos voltar para cá, vamos voltar para bom, era isso então que eu queria falar sobre o cosseno, acho que não tem mais nada para falar sobre o cosseno, nós temos que só resolver alguns exercícios aí para ficar plenamente, 100% aí, eh, explicado. Então, mais uma vez, Acta esse fábula, sei que tá todo mundo maravilhado, matemática sua linda, Acta esse fábula, plaudite.